Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que a gente fala um pouco sobre arte, criatividade, empreendedorismo e também temos uma parceria com o nosso projeto interno, que é o Mabook Club, em que a gente fala de livros, de hábitos e performance. E com essa parceria, a gente aqui no podcast chama algumas pessoas dessa área, né, de livros, escritas, e a gente já está fazendo mais ou menos umas 20 entrevistas agora com esse tema, que é uma maravilha assim, para a gente. A gente tem desenvolvido muito conteúdo interessante aí, de leituras de livros, resenhas, indicações. E hoje, em especial, a gente vai conversar com o Marcos e à luz da história da grande e famosa livraria Argumento. Marcos, bem-vindo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer, Marcos, a gente conversar, né? A gente falou muito rapidamente lá na livraria onde eu estive presente gravando um material. E eu sou ali vizinha, né? Era ali vizinha de vocês, ali no Leblon. Então, meus avós moravam lá. Depois, quando eu me mudei para o Rio, eu morei lá durante muito tempo. Então, eu fiz, assim, parte, né, dessa história, dessa evolução, acompanhando aí os eventos, as novelas, né, as gravações, a evolução da livraria. E é um prazer, assim, particularmente falando para mim, estar aqui conversando com você. Então, eu quero te agradecer inicialmente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Vai ser um prazer conversar com vocês todos. E para a gente começar, Marcos, como é que nasceu a Livraria Argumento? O que motivou, né, a criação de uma livraria com um conceito inicial e quais foram assim os principais desafios nesses primeiros anos? Então, Marcela, eu vou, para falar da Livraria Argumento, eu vou ter que sempre remeter a um pouco a história da minha família. Uhum. Na década de 60, 70, a livraria foi fundada em 79, porque ela é parte de todo um ensejo, de toda uma frente política que foi e cultural que foi capitaneada pelo meu pai, que era um industrial do ramo têxtil, paulista, veio para o Rio de Janeiro, tinha como melhor amigo o Rubens Paiva, o deputado Rubens Paiva, e naquela história toda que a gente pôde ver no filme do Walter Moreira Salles, nós tivemos que sair do Brasil por conta das críticas que meu pai fazia ao governo militar, e o Rubens acabou sendo preso e sumido, e foi torturado e morto. E nessa passagem, o meu pai perdeu também uma indústria que ele tinha. Tinha uma indústria de têxtil gigante, que era a América Fabril. E Uhum. ele sofreu uma perseguição muito grande do então ministro da Fazenda, Delfim Neto, e perdeu enquanto a gente morava na Inglaterra. Então, quando ele voltou da Inglaterra, ele voltou sem a indústria dele, que era a coisa que ele não gostava, e sem o melhor amigo. E então ele e junto com a minha mãe resolveram se dedicar à cultura, porque viram na cultura a possibilidade de fazer uma frente contra aquele governo autoritário e lutar pela democracia. Então foram várias as iniciativas que eles tiveram. A primeira delas foi criar o jornal Opinião, que nasceu em 72 e funcionou até 78, que era um jornal de críticas ao governo, era o Pasquim sério que falava naquela época. O Aham, Pasquim era escrachado, era humor, também fazia sim. críticas sérias ao governo militar, mas era mais solto. O meu pai não, até pela figura dele, era uma pessoa mais sisuda, mas ele fez um jornal de artigos e fez para se proteger também, ele fez acordos com o The Guardian em Londres, com o New York Review of Books em Nova York, com o Le Monde em Paris, para que eles fossem, para que a Opinião fosse representante desses jornais e publicasse textos desses jornais, para que dessa forma ele ficasse, se alguma coisa acontecesse com o jornal, o mundo todo saberia.
E assim Entendi. ele começou com esse jornal sofreu censura prévia, uma dificuldade enorme, entrou com processo, fez o governo militar admitir que havia censura, o governo no começo não admitia que havia, e em seguida, como ele começou a ter muito contato com os autores da opinião, ele resolveu comprar uma editora e comprou a Paz e Terra. E começou a editar Celso Furtado, Eric Hobsbawm, Paulo Freire, começou Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, Celso, bom, enfim, Hélio Jaguaribe e tantos outros. Mas nesse ínterim, no meio do caminho, ele editou uma revista chamada Argumento. E essa revista era uma revista de cultura também, de um formato quadrado, feito por Olivas Andreato, que fez um grande sucesso, mas teve 4 números, porque o quarto já foi totalmente recolhido pela censura e nem circulou. Então, na verdade, teve 3 que foram vendidos e foi um sucesso. E esse nome, ele ficou bonito, o logotipo era bacana e tudo mais, e a revista acabou. Quando foi em 78 para 79, meu pai estava tendo dificuldade de vender os livros da Paz e Terra, porque estava tendo alguns atentados a livrarias que comercializavam livros, vamos dizer assim, mais à esquerda, ou que fosse crítico ao governo militar, estava tendo incêndios, bombas até, e algumas livrarias com medo, com razão, pararam de comprar da Paz e Terra. E meu pai um dia em casa falou assim, quer saber? A gente podia fazer uma livraria, podia fazer umas livrarias que vendessem os nossos livros. A minha mãe, que era super entusiasmada, super motivada, falou, na hora ela falou assim, eu topo. Ela estava acabando ela tinha voltado para a faculdade, estava estudando sociologia na PUC, falou, estava se formando de novo, ela já tinha se formado antes, ela falou assim, eu topo. E comprou a história. E aí começou a fazer a livraria Argumento. Meu pai fez uma pichotada lá, porque ele acabou, ao mesmo tempo que minha mãe estava procurando ponto aqui no Rio, ele estava procurando ponto em São Paulo. E acabou que ele encontrou um ponto em São Paulo ótimo, na rua Oscar Freire, foi fazendo a livraria sem falar nada para minha mãe, e quando minha mãe descobriu, a livraria de São Paulo foi inaugurada 6 meses antes dela. Ela ficou muito brava com essa história, mas enfim, 6 meses depois, abriu o Argumento na Dias Ferreira, num outro endereço, no número 199, um pouco mais para cima, e aí, enfim, começou a livraria. A proposta da livraria naquela época foi a seguinte, olha, vamos fazer uma livraria de livros em geral, quer dizer, não íamos trabalhar com livros técnicos, nem livros jurídicos, mas a ideia era ter uma boa seção, que era a seção que mais fazia sucesso na época, que era sociologia. Ciência política, essa coisa toda, a gente estava no ano de 79 já. O que estava fervilhando, né, ali, então tinha um interesse, né, por essa temática ali. O Argumento ficava ao final da Dias Ferreira, né, era bem ao final ali da Dias Ferreira. Não, ela ficava no meio da Dias Ferreira, ali perto do La Mole, que era o único lugar conhecido da Dias Ferreira. Tem até uma história curiosa que meu pai, quando minha mãe encontrou esse ponto na Dias Ferreira, meu pai um dia pegou o Alfredo Machado, o velho Alfredo Machado, dono da Record, e o Sérgio Lacerda, o dono da Nova Fronteira, e depois de um jantar eles passaram ali em frente e meu pai mostrou o ponto. Que era uma lojinha pequena, de, sei lá, 60 metros quadrados e tal. Os dois foram categóricos em dizer, olha, isso aqui não vai durar 6 meses. Porque essa rua aqui é micada, Dias Ferreira não funciona, ninguém conhece essa rua. Essa rua é a rua do La Mole, Fernando, não vai dar certo nunca. E hoje em dia Dias Ferreira é o que é, enfim. Mas é história, né? Aconteceu porque vários outros empreendimentos menores, começaram na Dias Ferreira, porque era mais barato. E aí surgiu o Sushi Leblon, surgiu o Celeiro, foram surgindo restaurantezinhos diferentes e virou uma rua muito disputada hoje em dia. Né? Ali onde vocês estão é realmente um ponto de encontro, né? Você vê ali Boêmio, né? Tem vários bares, restaurantes ali que estão ali há bastante tempo, né? Assim como vocês, né? Já estão ali fixados no novo endereço, né? Há bastante tempo. É verdade, Marcela, e essa proximidade com a Boemia, porque o Baixo Leblon era bem perto ali, né? Não era muito longe. Facilitou muito, porque a livraria estando próxima, noite de autógrafos, as pessoas iam lá,
teve 2 noites de autógrafos que foi a fila. Quer dizer, se ela fosse reta, ela iria até o Baixo Leblon, até a Taufo de Paiva, porque uma foi a do Antônio Calados, do livro Tempo de Arraiz, e o outro foi o do Celso Furtado, no livro Não, a Recessão e o Desemprego, que ele lançou, um livro pequeno, que foi um sucesso absoluto, e a fila era uma coisa... E aquilo ali fervilhava, virou um ponto muito, assim, cultuado, porque meu pai e minha mãe começaram a importar livros do México, da editora Siglo XXI, que publicava textos de esquerda também, Marx, Engels, aquela turma toda, e o pessoal da universidade queria ler essas coisas, tinha que ler, porque, enfim, como é que você vai estudar sociologia sem ler esses textos, mesmo que você não seja de esquerda? Então, quando chegavam os carregamentos, quando chegavam as caixas de livros, eles tinham uma sobreloja, tinha uma parte de cima que era o escritório, e as caixas iam lá para cima e minha mãe ficava abrindo as caixas. A livraria abriu minha mãe, eu e meu irmão, e um gerente, o Celso, que era ótimo. Então abria-se as caixas dos importados lá em cima, e quando as caixas chegavam, corria um burburinho assim, no mundo acadêmico, e ficava uma fila de barbudos. Eu falava que era fila de barbudos, porque naquela época todo mundo que estudava sociologia, história, os homens eram barbudos, as mulheres não, mas enfim. Ficava uma fila de barbudos e de mulheres, de estudantes ali, para subir e ajudar a abrir as caixas para já escolher as coisas melhores, entendeu? Nossa, você vê a demanda, né? E a efervescência disso, né? Você está falando de filas, de movimento, do pessoal tá lá querendo, né? Tipo, uma pré-venda, né? Ou chegou que é fresquinho ali aquela leitura. Que legal, né? Nossa, o pessoal era assim louco, era ávido pela leitura. Até assim os livros naquela época, a qualidade editorial dos livros era muito fraca, né? O entrelinhamento pequenininho, letras pequenas, traduções às vezes muito ruins, até de outras editoras, da Paz e Terra, inclusive. Mas o pessoal fazia tudo para ler, quer dizer, queria ler, queria aprender, queria poder discutir esses assuntos todos, né? Então a livraria virou um ponto de referência dessas pessoas todas. E aí teve o livro do Gabeira, o pessoal começou a voltar do exílio, né? O Arraes voltou e teve esse livro do Antônio Calado. O Gabeiras voltou e lançou O Que é Isso, Companheiro? O Que é Isso, Companheiro foi o primeiro best-seller da Argumento. Era um livro que chegava e vendia, assim, chegava a 50 e vendia 50 num dia só. E pra gente foi muito bacana, porque eu já contei essa história outras vezes. Abriu nós 4, né? Minha mãe, eu, meu irmão e esse gerente. Eu e minha mãe e meu irmão, a gente não entendia de comércio de livros. E a gente conhecia alguns autores, eu e meu irmão muito menos, que a gente tinha 18, 19 anos, e a minha mãe conhecia mais. Mas esse gerente conhecia tudo. Só que um dia ele desapareceu. Ele sumiu. A gente achou até que ele tinha dado um desfalque, mas não era nada disso, era um outro tema. Ele desapareceu. E aí a gente teve que tomar conta da livraria sozinho. E a minha mãe, naquela época, apontou a direção. Ela falou, olha, pessoal, vamos falar a verdade, sempre. Porque não tinha computador, não tinha nada, a pessoa entrava, pedia um livro, um autor, a gente às vezes não sabia qual era o assunto, entendeu? Não tinha Google, não tinha nada disso. Então a gente tinha que assim, ser humilde e falar, olha, eu não conheço esse autor. É o que? É ficção? É história? O que é? Para eu poder procurar, entendeu? Senão mas a gente foi decorando os autores e tal, e fomos aprendendo a ser livreiros meio na marra, entendeu? Mas você foi ótimo. Falando, Marcos, assim, é interessante porque hoje em dia, a gente não se toca, às vezes, que realmente para você catalogar, né? Eu pensando aqui, você catalogando, vendo o estoque, fazendo o seu controle, conhecendo os diversos autores diferenciados, né? Até às vezes de tema que você não conhece, não sabe, ou não é, né, o que você gosta de ler. Mas ali, né, essa figura que você falou do gerente, o cara devia, né, ser esse banco de dados humano, né, em que ele já tinha ali um repertório gigantesco e vocês tiveram que
né, aprender, evoluir aí no sentido de conhecer cada vez mais para poder atender, né, esse público. Como é que é interessante que a gente não, né, nesse tempo não tinha, né, o computador, os É, sistemas que hoje facilitam toda, né, a busca, o controle, o estoque, né, a venda e exato. etc. Daí você vê a importância que a gente dá, assim, sempre deu e cada vez a gente acha mais importante a figura do livreiro. Uhum. Porque o livreiro é esse cara que conhece todos os livros, ou conhece a maioria dos livros, conhece os autores, sabe quais são os temas que cada autor, qual é o assunto, qual é o melhor livro, enfim. E é quase como um farmacêutico, é a pessoa que, ouvindo o cliente, vai saber dar exatamente o livro que aquela pessoa precisa. Tá? Eu considero assim, a profissão de livreiro um ofício, pegando Uhum. carona naquele discurso que a Fernanda Montenegro fez sobre ser ator, que é um ofício, também ser livreiro é um ofício importante, com várias nuances, assim, essa questão da empatia com o cliente, de conversar, de ganhar confiança, de não enganar. Isso a minha mãe sempre falou, olha, nunca vamos sugerir um livro que a gente não leu, dizendo que leu. Nunca digam que leu um livro sem ter lido, ou é, vender um livro mais caro quando tem uma edição tão boa quanto mais barata, porque a gente tem que conquistar a confiança do cliente. Para ele Uhum. ser o que a gente deixar de ser vendedor e passar a ser quase que um conselheiro, que é o Sim. que eu tenho livreiros lá na livraria, que eu me orgulho muito, que são realmente verdadeiros conselheiros, porque eles indicam o caminho qual é. Principalmente para jovens que estão começando a ler, se você dá o livro errado, você mata um leitor ali na hora, no É verdade. nascimento. Agora, se você faz direito e vai acompanhando aquele leitor, e você gostou disso, então lê isso aqui, a coisa vai andando e você forma um leitor. Isso é uma técnica, realmente, que eu acho que os livreiros, por isso que eu dou tanta importância à pessoa do livreiro em detrimento do algoritmo das vendas virtuais, entendeu? Agora, a livraria de bairro, que tem um tempo, né, no mesmo local, construindo um público, conhecendo o seu público ali, ela consegue fazer esse trabalho, né, que passa por um entendimento do que a pessoa quer, mas também da forma como ela gosta de ler, né, e entender o catálogo, é uma consultoria, é uma psicologia, né? É um pouquinho de tudo que esse livreiro tem que ter assim, de conhecimento. E essas pessoas, às vezes, né, se tornam bem assíduas ali. Né? Essa semana veio numa caixinha de perguntas no meu Stories, porque eu posto, né, as visitas à livraria, eu posto, né, as indicações, e ele falou, quantas vezes você vai à livraria por semana? Eu falei, olha, eu vou à livraria por semana umas 4 ou 5 vezes, mas isso né, Claro. sou eu que faço meu exercício, passo lá, né? E ontem eu fui na livraria, eu moro, né, em outra cidade, né? Estou aqui em Niterói, mas eu fui à Aham. livraria daqui da minha cidade e o livreiro chegou para mim. Ah, já tô vendo, tá o cabelo molhado, já saiu da hidroginástica, veio para cá direto, não sei o que, tá fazendo seu pit stop. Pô, já sabe a minha rotina, né? Já sabe o que, que eu gosto e tal. Então, cria realmente esse laço, né? Em que a pessoa conhece o meu estilo literário, conhece o que eu gosto, sabe dos temas, e começa a criar ali uma relação em que eu vou ter a confiança de chegar para ele e falar assim: olha, tô a fim de dar um presente, a pessoa mais ou menos assim, eu tô a fim de ler isso, estou num momento assim na minha vida, preciso entender isso, né? Eu tenho a curiosidade daquilo. E ali uma troca assim fantástica. E o que você falou é essencial realmente. Você, numa dica, numa sugestão mal posicionada ali, você pode acabar com um leitor que está iniciando sua carreira, né, de leitura, vamos dizer assim, né? Que realmente é isso. Exatamente. É E muito a gente, interessante. uma das grandes vantagens de ser um livreiro, Marcela, é que a gente trabalha com gente que lê, né? Uhum. Eu lido com pessoas que leem. E assim, Sim. pessoas que leem tem muita coisa a contar, tem muita coisa, tem muita história, tem muito
muita sabedoria. Então a gente lida com pessoas, assim, eu até falo, tem gente que é tarada pela leitura. Não pode passar uma semana sem ler 2 livros. E a gente tem que ficar fornecendo, e a pessoa volta, como você. Tem gente que vem todo dia na livraria antes de ir para casa, para dar uma olhadinha, para já pensar o que vai ler na sequência do que está acabando de ler, entendeu? Então, realmente, você lidar com esse público é muito gratificante, demais. Eu te falo assim... Desculpa. Não, eu só ia dizer também o seguinte, que a gente colhe os frutos, muitas vezes, por tabela, do talento dos autores. Então, eu te digo isso pelo seguinte, um dos livros que eu mais vendo na livraria, já vendia há 10 anos atrás, logo que saiu, a gente apostou muito nesse livro, eu acho que talvez a gente tenha sido uma das livrarias individuais que mais vendeu, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Agora, quer dizer, todo mundo já conhece, já foi tema de enredo e tal, mas quando a gente começou a vender aquele livro, é um livro de 1000 páginas, né? Então, muita gente resistia. E depois, quando levava, quem recebia os elogios do livro somos nós, entendeu? A Ana Maria Gonçalves que me desculpe, mas a gente pega um pouco da carona do talento dela, porque o cliente não vai agradecer a ela, coitada, porque é difícil encontrar, mas ele vem feliz comigo, ou com outro livreiro, pela indicação que eu dei. Então, é muito gratificante para a gente pega muito desses elogios aos autores, a gente pega uma rebarbinha que é gostoso. É muito gostoso você ouvir um cliente falar, poxa, que livro que você me sugeriu, muito obrigado. Isso é o nosso nirvana. Eu gostei desse, me indica um parecido, né? Me indica um outro para continuar, né? E aí a pessoa vai voltando. Mas isso é interessante que você falou. Eu ia falar, Marcos, que eu morava numa cidade do interior, né? Dos 7 aos 17, Cataguases, interior de Minas. Cataguases até hoje não tem uma livraria. E eu, criança lá, eu sentia muita falta, porque eu sempre fui, né? Uma pessoa, uma criança e tal, que gostava de ler, né? Meus pais me traziam aqui para a cidade grande, para o Rio de Janeiro, eu gostava de ir lá na Malas Artes, ali no shopping da Gávea, tinha as cadeirinhas baixinhas, eu ficava lendo ali aqueles banquinhos vermelhos, e para mim, se me deixasse ali era a minha Disney, né? Porque eu ia ler, aí ia ter algum brinquedinho, aí não sei o que, ia conhecer, coisa que a minha cidade de interior até hoje não tem uma livraria. Hoje a gente tem uma facilidade, às vezes, com as entregas, né? Com o online e tal, e esses lugares, né, que ainda não tem, recebem, né? E podem fazer assim. Mas o que eu fazia quando eu era criança, eu pegava o segundo caderno, 7, 8 anos de idade, lia o ranking dos livros, e aí tinha de adulto, de criança e tal, grifava e lia a crítica da pessoa, né? Grifava e colecionava picotinhos de jornal. Quando meu pai viajava para a cidade grande, né, que a gente falava, vai para o Rio, vai para a cidade grande, eu dava uma pastinha e falava, ó, esse primeiro lugar, mas se não achar, tem esse. E meu Deus, mas você quer ler isso? Mas isso acho que não é nem de criança. Eu falei, não, mas compra para mim, esse aqui eu li que é bom, que eu quero. E aí ele vinha com surpresas, né? Porque às vezes não encontrava e tal. E aquilo para mim, como criança, 7, 9 anos de idade, era uma coisa que, estou recebendo um livro, porque tinha dificuldade, que existe até hoje, né, em Cataguases. Então, você vê como é que o livro é uma diversão, é uma coisa que, para mim, eu ganhar um livro era melhor do que ganhar uma roupinha, por exemplo, um brinquedo, quando criança, né? Pô, mas você está falando uma coisa que eu observo sempre. Criança gosta de livro tanto quanto de brinquedo. Quem acaba apontando para a criança que brinquedo é mais importante são os pais. Por incrível que pareça. Os pais, quando chegam numa certa idade, você está com 12, 13 anos, agora eu vou te dar dar um celular, vou dar uma coisa maior, um brinquedo, uma coisa. Mas na idade assim, menor, a criança, eu vejo porque na livraria tem livros, e às vezes tem uns livros com brinquedinhos.
Mas as Aham. crianças gostam é dos livros. Elas gostam de ficar lendo ali, elas gostam de ficar imaginando, de ficar vendo aquelas figuras. Então, muitas vezes são os próprios pais que falam: não, agora eu vou te dar uma coisa mais legal, vou te dar um brinquedo. E Uhum. não é o que elas gostariam. Eu tenho Sim. um caso que aconteceu na nossa livraria da Barra que é muito significativo. A gente fazia de tempos em tempos lá na Barra, e faz aqui no Leblon também, convidava Uhum. escolas para visitar a livraria. Eu mostrava a livraria para as crianças pequenas, de 6, 8 anos, 4, 6 anos. E Aham. depois um contador de histórias, depois a gente fazia um lanche e elas iam embora. Era um barato, era um pouco antes da livraria abrir, então elas faziam uma bagunça danada e ficava ali. Bom, um dia eu estou trabalhando na Barra no domingo e vem um livreiro para mim e fala assim: ó, tem um cliente aí querendo falar com o gerente, ele está meio bravo. Eu falei: pá, tá bom, vou lá falar com o cara. Eu Aham. fui falar com o cara e o cara tava bem bravo mesmo. Aí ele falou assim: é você que convidou a escola tal para vir aqui e tal visitar? Eu falei: fui eu, é porque meu filho estuda nessa escola e ele veio aqui e tal. Eu falei: poxa, mas aconteceu algum problema? Eu fiquei preocupado, né? Se aconteceu alguma Sim. coisa de errado e tal. Ele falou: não, eu perguntei se aconteceu alguma coisa de errado. Não, não aconteceu nada de errado. Muito pelo contrário, ele adorou. Agora o problema é que eu não gosto desse shopping. Eu gosto do Barra Shopping, porque lá eu posso ficar vendo futebol lá e bebendo chopp, e agora ele quer vir aqui de qualquer maneira. E ele fica chorando lá em casa porque ele quer vir aqui. Aí eu falei assim: pô, mas você devia estar feliz. Que feliz nada, eu não gosto desse shopping, eu não gosto dessa livraria, eu não gosto de ler. Eu falei assim: pô, mas o teu filho gosta. Sim, Aí eu fiquei é um pensando: problema bom, né? É de se ter, pois né? é. Poxa. Aí quando ele foi embora, eu falei assim: poxa vida, vou perder um leitor, porque provavelmente esse pai não vai dar força nenhuma pro filho Aham. ler. Uma pena, enfim. Agora, já que você tocou o assunto da livraria, da estrutura da livraria, para quem não conhece, né, Marcos, Hum. fala um pouquinho como é que tem na Barra, tem no Leblon, tem mais, você tinha comentado que tem ou tinha em São Paulo, como é que está a estrutura hoje? Não, hoje em dia, Marcelo, a gente só tem a livraria do Leblon. Ah, tá. Por quê? Porque a gente abriu a Barra em 2000 e foi um sucesso. A gente ficou 20 anos lá, fizemos uma clientela maravilhosa. Foi Uhum, muito bom, a livraria era linda, mas aí, em um dado momento, a administração do shopping achou mais interessante colocar no nosso lugar um cabeleireiro. E eita, aí a gente teve que sair. Foi no meio da pandemia e estava aquela dúvida entendi. toda, o que ia acontecer, e aí eu acabei é, cedendo à pressão que eles fizeram e saímos de lá. Era uma loja maravilhosa. E a gente teve um argumento em Copacabana durante 2 anos só, mas que Uhum, o ponto que a gente escolheu não foi bom. Isso é uma coisa para aprender. É muito importante o ponto onde você está. E São Paulo fechou também há muito tempo. Quando meus pais voltaram para o Rio, minha mãe que trabalhava lá, ela tomava conta lá de São Paulo, ela fechou lá também. Então, hoje em dia a gente está só na livraria do Leblon, mas com muitos eventos, muitas coisas acontecendo, o que é ótimo e uhum. que movimenta bastante. E eu estou muito feliz agora de estar podendo me dedicar a um ponto só. Legal. E a livraria sempre foi conhecida, né, por esses eventos, por ser cenários também, né, de novelas, de filmes. É. E conta como é que isso começou, e depois a gente vai falar um pouquinho de estratégia, né? Você começou a falar assim do ponto da localização, eu acho que é interessante, mas como é que começou sendo o cenário de grandes novelas aí, Manuel Carlos, e cenários de filmes, como é que isso entrou na livraria? Não, então foi assim, a livraria ficou nesse espaço pequeno durante quase 15 anos. Tá. E eu fui trabalhar em outras coisas, minha mãe ficou sozinha, e depois eu fui trabalhar na editora Paz e Terra, e a um dado momento eu voltei, e fui morar até em São Paulo. E aí quando eu voltei, eu, minha irmã Laura e meu irmão Eduardo, a gente resolveu pegar a livraria e a gente procurar um ponto maior, e aí a ideia era fazer uma livraria que tivesse um café dentro e tivesse venda de CD também, CD e Uhum. DVDs e tudo mais. E assim a gente conseguiu esse espaço que estava onde tinha uma biblioteca regional da Lagoa até.
que era ali, eles estavam se mudando, e a gente pegou na hora, pegamos aquele ponto e fizemos o que era na época a maior livraria do Rio, em termos de metros quadrados, que era uma livraria de 300 e quase 400 metros de livraria, CD e o Café Severino. Ali, naquele momento, a gente pensou no seguinte: vamos fazer as seguintes modificações. Vamos fazer uma livraria que tenha esses 3 negócios. Vamos fazer uma livraria que abra até 00:30, para aproveitar. Por que 00:30? Porque naquela época tinha inflação alta e tinha um supermercado ali perto que aceitava cartão de crédito a partir de 00:00. Então as calçadas ficavam lotadas de gente esperando 00:30 para entrar e comprar um cartão, porque, enfim, pagava 30 dias depois, era um desconto de 20%, 30%, né? A inflação na época era assim. Então a gente falou, vamos ficar até 00:30 para o pessoal ficar aqui dentro da livraria esperando a hora. E não deu outra, foi isso mesmo que aconteceu no começo. Depois a inflação acabou, no plano real, mas as pessoas se acostumaram a ir na livraria nesse horário da noite. Então a gente ficou com esse horário bem estendido até 00:30. E aí a ideia também, Marcela, foi o seguinte: nós todos, sempre lá de casa, a gente sempre questionou muito essa história que muitas vezes as escolas colocavam para a gente de que você deve ler. Ler é um dever, você tem que ler. Se você não lê, você é burro, ou qualquer coisa desse tipo. Ou, na verdade, isso é uma bobagem, né? Quer dizer, esse é um discurso errado. O discurso certo é o seguinte: você não sabe o que você está perdendo em não ler, né? Porque ler é um prazer, ler é uma coisa... Eu sei, eu tenho clientes, como eu te falei, que não conseguem passar uma semana sem ler 2, 3 livros. Então, é um prazer, e muito mais do que um dever. Então a gente falou assim, olha, vamos fazer coisas aqui na livraria, inusitadas, novas, vamos fazer daqui uma bagunça, porque se a gente parar para pensar, aqueles autores todos que estão nas estantes são um bando de loucos, né? Bêbados, notívagos, boêmios, enfim. E a gente achava que a livraria não devia ser um lugar assim muito sisudo, como eram as livrarias na época, muito quase um clima de biblioteca. A livraria não é biblioteca. Até acho que a biblioteca também não devia ter muito aquele clima de seriedade. O silêncio é importante, claro. Então a gente começou a fazer eventos. Logo no começo a gente começou a fazer vários eventos. Um dia a gente fez um evento, colocou um quinteto de música clássica dialogando com a bateria da Mangueira. Por conta de um livro que estava sendo lançado, que era um livro que o personagem estava vivendo um momento de muitas dúvidas sobre para onde seguir. Então a gente pegou dois tipos de música e botamos para tocar. Aí a Adriana Calcanhoto, que frequentava a livraria, a gente um dia chamou ela para ler Mário de Sá Carneiro, e ela acabou até musicando um dos poemas e colocou no disco dela. E tudo que tinha a ver com música ou leitura de poesia, a gente topava. A gente ainda topa até hoje, qualquer coisa desse tipo, que quebre um pouco esse clima. E o café ajudou muito nisso, porque fica aquela efervescência de café, as pessoas entram e saem e tal, tem música, e a livraria deixou de ser. Naquela época não tinha no Rio nenhuma livraria que vendia CD e tinha um café dentro. A gente foi meio pioneiro nisso. Para fazer bem justiça, tinha bookmakers ali na Marquês de São Vicente, que tinha um barzinho, tinha um whiskinho ali, alguns CDs. Mas loja mesmo, a gente que começou, e depois vieram as outras, vieram todo mundo atrás, Saraiva, Veio Cultura, FINAC, e aí Travessa, todo mundo começou a fazer esse modelo com café e CD. Bom, CD meio que parou, né? Acabou, e a gente ficou então só com livraria e café, e funcionando desse jeito. Quer dizer, a gente montou esse esquema de trabalho que funcionou muito bem. A livraria, acho que o povo carioca deve ter muito orgulho das livrarias que tem aqui. Se você vai numa livraria com uma folha seca no centro da cidade, se você vê o clima que tem lá dentro, nos finais de semana, samba que eles colocam, é um negócio fora de série. Você vai na Lima Barreto, tem eventos incríveis, debates, na Travessa tem debates, Blux, Janela, todo mundo faz eventos hoje em dia. É um lugar muito vivo, livraria, né? E eu acho que isso é muito bom, acho bom.
Vocês estão chegando quase nos 50 anos, né, É, de livraria. Hoje tem quantos anos? 40 aí? 46. 46. Então, daqui É, a mais pouquinho já 4 anos. vai ter mais celebração, né? Eu vi aqui no Vai. histórico que 25 anos teve Milô Fernandes, Fernanda Montenegro, Jorge Israel, Olivia Byton, né? Paulo Paulinho Jobim, Jobim, Fazenda Mariana de Jobim. Moraes, Então, o foi Caruso, Chico Caruso. uma grande celebração, né? Nessa data aí bonita. Então, daqui a pouco você já deve estar preparando aí para as bodas, né? De 50 anos, uma data, Se Deus né? quiser. Emblemática, né? É isso aí. Muito bom. E as novelas, como é que entraram lá? Ah, então, aí quando a livraria começou a ter essa vida mais movimentada, a gente recebeu um cliente que a gente não conhecia, que virou grande amigo nosso, que é o Manuel Carlos. O Manuel Aham, Carlos começou a ir na livraria diariamente. Ele ia, sentou, via os livros, sentava no café, conversava com as pessoas e tal. E assim foi indo, até que um dia ele avisou a gente: olha, eu estou escrevendo uma novela chamada Laços de Família, cujo personagem principal vai ser o dono da livraria, que é o Tony Ramos, que vai fazer o papel do Miguel, e aí ele vai contracenar com a Vera Fischer e tudo mais. Aí aquilo ali estourou, né? Foi uma coisa, assim, não só pra gente, porque não saía argumento, né? Por causa de merchandising, eles colocavam que a uhum, livraria chamava Dom Casmurro. Mas uhum, foi bom não só pra gente, como para o mercado editorial como um todo, porque toda noite se falava de livros, toda noite tinha uma sugestão, todo dia um cliente chegava, um personagem chegava e falava de um livro. Então, aquilo ali durante 9 meses foi um negócio inacreditável. Realmente, quando saía um livro citado na novela, vendia muito, né? aham. E para a gente foi ótimo, porque as pessoas, até hoje vai cliente na livraria e pergunta se aqui é a livraria do Miguel e tudo. Ah, que E, legal. é muito legal. E uma vez até a gente estava lá, a novela estava em curso e chegaram umas meninas, assim, acho que de Pernambuco. E elas estavam ali muito, assim, aqui é a livraria e tal, estavam tirando fotos e tal. Aí, de repente, eu olhei para o café e tava o Manuel Carlos estava almoçando com o Reinaldo Giannichini, que tinha estourado na época como o maior galã de todos. Aí eu falei: Aham. olha, eles estão ali. Pô, essas meninas quase desmaiaram. Foi uma coisa, foi bonito de ver, assim. E aí eu falei assim: olha, não pode incomodar eles, mas quando eles saírem, se vocês quiserem falar com eles, tudo bem. As meninas ficaram ali, acamparam ali um tempo. E o Manuel Carlos sempre muito generoso, o Reinaldo também super bacana. Falaram com elas, conversaram e tal. Então tinha essa coisa, foi muito legal. O Manuel Carlos repetiu uma segunda novela, e aí deixando o nome argumento, e deixando até um nome de uma das nossas garçonetes lá do café, é, contracenou com a Regina Duarte, com o nome dela mesmo. E, Ah, que puxa, legal. imagina o que foi para essa moça, né? Ela voltou para a comunidade dela, conhecidíssima, participou da novela e tudo mais. O nome dela era Sandra. Muito legal, foi super bacana. E agora, recentemente, o Valtinho fez essa gentileza de incluir a livraria Argumento no filme, Ainda Estou Aqui, ainda que a livraria não existisse naquela época. Ele usou de uma Uhum. licença poética e colocou a cena em que meu pai e minha mãe se despedem do casal Rubens e Eunice, na livraria. Mas na época meu pai não era, não tinha nem editora, nem o jornal, ele ainda era um industrial, né? Mas ele Uhum. fez ali porque, em parte, o filme foi todo concebido na Argumento, porque ele se reunia com os roteiristas ali, com os atores, e enfim, e aí ele incluiu a gente, que foi uma maravilha também, né? Foi super legal. E assim, essas laços de família, páginas da vida, né, do Manuel Carlos, Isso. elas fizeram uma efervescência no Leblon, né? Não assim, na sua livraria, bastante. Eu morava aí na Venâncio Flores, então realmente na esquina, né? Via o movimento, os atores estão aí, fechava às vezes a parte da É, rua, é câmera, é um movimento que trabalhou a Dias Ferreira, que a gente conversou aqui no início do nosso papo, que não era a Dias Ferreira, né, que é hoje, né? Eu acho que isso também contribuiu ali para essa efervescência ali
das pessoas, no Leblon, né, as ruas, os locais eram conhecidos, a praia ali na frente, porque ali tinha aquela coisa da gravação dos atores, né? E você falando agora, foi concebido aqui dentro, né? A pessoa ficava no café, né? Então, ainda hoje ainda tem aquele movimento, né, artístico, né, cultural aí na livraria. Marcelo, você não vai acreditar. Um dia eu estou na livraria, entra uma Uhum. mulher, uma moça muito bonita, com o marido dela e tal, começa a conversar em inglês comigo, e ela me falou assim, olha, aqui a livraria Argumento é da novela Laços de Família. Aí eu falei assim, você viu? Ela virou e falou assim, eu vi essa novela 4 vezes. Eu falei assim, jura, Gente, 4 vezes? Mas de onde você é? Ela era do Cazaquistão. olha, E o a, marido a era gente, turco. E eles a moravam gente na não Turquia. imagina. Pois é, aí eu falei para ela, jura, você é de lá? Aí eu peguei, fiquei conversando com ela, assim, vem cá, eu vou te levar no prédio onde a Vera Fischer morava, na novela. E fui andando Uhum. no Leblon até lá, até o prédio. Quando eu chegou no prédio, a menina chorou de emoção, tirou foto, e ela sabia o nome de todos os atores, de todos os personagens. Eu nunca vi um negócio desse. Cazaquistão. Para você Incrível. ver onde chega, né? Às vezes a gente pensa que é aqui, né? Mas É, os direitos autorais são vendidos, isso aí vai para, né, para vários exatamente. lugares e a repercussão é muito maior do que a gente imagina, né? Marcos, Exatamente. falando agora um pouquinho sobre a curadoria, a gente falou, né, que no início tinha os CDs como um diferencial, né, atrás tem o Café Severino, tem uma parte, né, dedicada a crianças, né, livros infantis, né? Como é que é o conceito? Você definiria o conceito da livraria Argumento quanto à curadoria, seleção de livros? Qual critério é utilizado? Então, olha, a gente mudou um pouco a nossa curadoria no sentido do seguinte: quando a gente começou a livraria, havia Uhum. uma censura, assim, em geral. Então, Tá. para ser do contra, a gente tinha uma seção grande de livros que eram proibidos, né? Ou vamos dizer assim, não desejados. E assim Uhum. a gente fez um grande sucesso. Depois que teve a abertura e que aí o Brasil voltou à democracia plena e tudo mais, a gente não, mudou um pouco, porque agora a nossa pegada é mais assim, geral. Eu Uhum. considero uma livraria, em princípio, quase como um templo da diversidade de pensamento, quase como uma catedral, assim. Aqui tem tudo. Tem pensamento de direita, tem pensamento de esquerda, pensamento de centro, tem de tudo. Só não tem pensamento assim proibido, Aham. mas tem tudo. Assim, proibido que eu digo assim, coisas assim, sei lá, livros sobre a favor da pedofilia, eu nunca vou ter, óbvio, Uhum. nem Sim. existe, mas enfim. Mas dentro do que a gente tem, a nossa ideia é ter tudo e oferecer para o público tudo. A gente acha, eu respeito muito outras livrarias que têm uma outra linha, mas eu acho que a gente hoje, como a gente vive na democracia, a gente pode ter isso. Assim, eu acho que é desejável, eu acho que é saudável que você tenha vários tipos de corrente de pensamento nos jornais, nas livrarias, enfim, na sociedade em geral. Argumento, como já teve essa luta pela democracia, a democracia para a gente é a coisa mais importante, entendeu? A liberdade de pensamento é a coisa mais importante. Então, a gente meio que abriu. Mas aconteceram coisas engraçadas nesse meio tempo. Por exemplo, a nossa sessão de sociologia foi diminuindo e a nossa Uhum. sessão de culinária foi aumentando. Então a gente até brincava dizendo que as pessoas tinham trocado as utopias por um bom risoto. Mas agora a culinária diminuiu também, porque culinária agora, os livros de culinária estão sendo trocados pelos programas de televisão de culinária. Que você tem, enfim, a Rita Lobo te ensina a fazer a comida ali na hora, entendeu? Então os livros Uhum. de culinária agora estão diminuindo. Então essa sanfona da curadoria é uma coisa normal, é uma coisa que ela funciona na base. Quem faz o nosso acervo são os clientes. A Uhum. gente, aliás, você tinha me pedido até conselhos para novas livrarias.
Acho que o primeiro conselho é isso, ouça o seu público, porque são eles, o público que vai mais ou menos te direcionar para onde você deve ir e ter um local bacana e bem visitado, entendeu? Então, Uhum. hoje em dia a gente mudou um pouco, mas não muito. A gente continua com uma sessão boa de história, de ciência política, de antropologia e tal. Literatura é o que prevalece, porque é o que mais vende, artes, biografia, essas áreas todas. Mas tem áreas que realmente foram diminuindo, como culinária que eu te falei, como guia de turismo já não tem É mais verdade. quase, dicionário também estão diminuindo, porque tem a ver, realmente, e aqui Aham. vai um depoimento meu em relação a essa questão de somos contra o livro eletrônico. Não, a gente não é contra o livro eletrônico, de jeito nenhum. O que for melhor para o público ler. O importante é que o público não pare de ler. Então, por exemplo, dicionário não tem sentido a pessoa ter um calhamaço e ter que carregar em viagem. É muito melhor ter no computador um dicionário porque é mais prático e tudo mais. Assim é também, hoje em dia eu entendo o livro de culinária ter diminuído, o livro de turismo também ter diminuído, porque está tudo lá no Google, está tudo nesses lugares todos. Mas, ainda Vai assim, eu vou te falar que seguindo, eu né? particularmente gosto do livro de papel. Não, também, com certeza. Mas vai seguindo a evolução, né? A evolução tecnológica, a evolução social, né? Eu estava aqui, você estava falando, eu estava aqui pensando, realmente, nós somos do tempo da Barça, né? Aí comprava, o cara ia, eu na cidade interior, o cara ia, visitava a sua casa, mostrava a seleção, aí depois a gente encomendava, chegava a Barça, e a gente tinha ali nossos livros pretinhos, né? Ou das outras cores, né, direitinho para a gente ler as enciclopédias e os guias, né? Vai viajar, eu lembro, minha avó vai viajar para não sei onde, já compra o guia para você, né, já saber tudo, né? Hoje em dia a gente manda TripAdvisor, vê um vídeo, vê uma coisa assim, facilita, já está ali, a gente está entendendo tudo. E realmente tem essa modificação nas prateleiras das livrarias, né? Mas o que me chamava sempre a atenção nas visitas aí a Argumento, sempre foi uma seleção que eu achei sempre muito cuidadosa com livros de arte. Eu que sou artista, né, falo sobre criatividade, tudo, né, eu gostei muito da seleção de livros sobre artistas, sobre arte, e principalmente hoje em dia, a seleção que vocês têm de livros em quadrinhos ou livros ilustrados, trazendo livros clássicos ilustrados ou quadrinhos que são bem clássicos lá fora, né? Ou aqui, de quadrinistas assim maravilhosos e que às vezes não está muito no nosso radar, né? Então isso tem me enchido muito os olhos, esses tipos de livros que têm uma linguagem visual atrelada à linguagem, né, escrita, né? Então acho que isso é fantástico e eu fico muito presa à imagem quanto, né, à escrita. Então eu fiquei maravilhada quando eu tive aí da última vez com essa Ah, que seleção. bom. É, que bom. A gente se esmera nessa escolha desses livros e sempre lembrando que na livraria tem um produto na livraria que não tem em nenhum outro lugar, nenhum site, nada disso, que é a surpresa. É o livro Uhum. surpresa. É o livro que você vai procurando um romance, alguma coisa, e de repente você bate o olho e vê, sei lá, um livro bonito sobre a história do biquíni, vamos dizer. E você fala, pô, olha que maravilha, com fotos lindas e tal. E aquele livro ali, surpresa, você só encontra em livraria. E o Ivan da LPM, da editora LPM lá de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, ele fala uma coisa muito legal. Livraria boa é aquela que você vai procurar um livro, não tem, e você sai com três. Outros três. É verdade, é isso, né? Às vezes não tem o livro que você procura, mas você dá uma olhada ali, você vai achar outras coisas interessantes. Então isso é muito bacana. Mas a curadoria tá na mão da Laura, minha irmã, e da Ana Luísa Verbuck, que trabalha com a gente há muito tempo, e que ouve os clientes e fica ali batendo papo. É importante estar ali, né, o dia todo no salão, no chão ali da loja, para conversar com as pessoas, porque vem muita dica Uhum. boa de cliente. Muita. Sim, sim. Aqui no nosso podcast, Marcos, eu tento também, independente se o papo é sobre livro ou não, né? Às vezes a gente está conversando com gestores
de museus, curadores, né, artistas, etc. Uma pergunta que eu sempre faço, né, vou te fazer ao final também, indicação, né, de livros, né? E eu conversei com uma moça muito interessante, chama Florinda, é o arroba Pessoa Lendo, né, no Instagram. É uma brasileira, né, que mora lá fora, na Europa, está fazendo vários cursos lá, e ela começou esse Instagram por causa da paixão dela da leitura e por mostrar diversas livrarias diferentes, né, nesses países que ela viaja e tá. E um livro que ela indicou que foi assim Hum. fenomenal e que são grandes, né, surpresas, né, e descobertas assim em bons papos, né, em boas indicações, que é um livro que ela fala que conta a história da livraria Shakespeare Co., né, Ah, na Inglaterra, e ela fala que eles tinham um programa lá em que lá tinha muito turista, muita gente, né, estudante que ia visitar e tal, e que às vezes não tinha tanta condição, tanto dinheiro. Então, o que, que eles fizeram? Eles colocaram entre as estantes, né, um negocinho assim para a bacana. pessoa dormir, uma cama, né, com uma É, cortininha assim para a pessoa dormir. E em troca de trabalho, ó, você tem que ficar aqui, você tem que atender, você tem que fazer isso, tem que ajudar aqui na livraria por um horário X, mas a gente te dá aqui essa cama, o banheiro está ali, não sei o quê, que aí você pode fazer sua visita aqui na cidade, ajudar aqui a gente e interagir. Então, esse livro conta a história da livraria à luz dessas diversas pessoas que estiveram lá vivendo dentro da livraria, trocando ideias junto aos livreiros e, e a livraria evoluindo. E quando ela falou assim, eu falei, gente, que livro fantástico de se ler, né? Que é a história de uma é, livraria. E a gente, né, no papo, numa dica e tal, a gente começa a descortinar mundos e a entender, né, o funcionamento. Eu vou aproveitar aqui, vou antecipar essa pergunta para você, né, que eu faria ao final, mas quais livros você indicaria? Quais são, assim, os livros que você fala, cara, tem que ler. Esse muda a vida, ou planta sementes aqui em você. Quais são esses livros para você? olha, é sempre muito difícil de falar sobre isso, né? Cada um depende Uhum, muito da época, né? Eu tenho assim alguns livros que me chamaram muita atenção e que me fizeram um leitor. Assim, eu sou muito uhum, grato a esses livros que no começo da minha vida, assim, jovem, me fizeram ler. O principal deles, para mim, é O Encontro Marcado do Fernando Sabino. Esse foi um livro que eu li na escola e que me fascinou, e eu achei aquilo ali uma coisa assim, maravilhosa, e dali eu comecei. Eu sou uma uhum. pessoa um pouco irregular, assim, não tenho um estilo muito grande, mas dali, quer dizer, O Apanhador de Campo de Centeio também é um livro que me fez a cabeça. Logo em seguida teve o livro do Marcelo Paiva, O Feliz Ano Velho, que por todos os motivos foi muito importante para mim. A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é um livro que me fez muito a cabeça durante um tempo. É um livro grande, demorado de ler, mas que, que foi importantíssimo. E, Uhum. enfim, o que mais? Eu li um livro recentemente que eu adorei, do Afonso Cruz, um português, que é Vamos Comprar um Ah, Poeta. amei esse livro. Eu É, conheci ele, falei com ele na Bienal agora que teve foi no meio mesmo? do ano. Ele É. autografou diversos livros dele que eu tenho aqui, né, que eu li. E uma escrita fantástica, né, metafórica, né? Acho que Então, esses vou. foram livros que me fizeram muito a cabeça. Eu gostei muito de ler. Uhum, Eu gosto muito de ler o Rui Castro também, principalmente porque ele, além de escrever muito bem, pesquisar muito bem, ele fala muito do Rio de Janeiro, que é uma cidade, um amor que eu tenho muito grande por essa cidade, apesar de ter nascido em São Paulo. Eu aham. adoro o Rio de Janeiro, eu tenho um caso de amor aqui com essa cidade muito forte. E e agora, recentemente, com esse projeto Rio de Livros que a gente fez, eu acabei conhecendo um outro Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro carente, né? Que são as comunidades que eu tenho Conta um pouquinho frequentado pra muito. gente.
Pois é, o Rio de Livros é uma coisa interessante, porque o Rio de Livros a gente criou na pandemia. E eu tenho assim orgulho de dizer que graças ao projeto e graças às comunidades, que é uma contradição, é uma coisa meio paradoxal, mas graças às comunidades a Argumento continua viva e aberta, porque a gente naquele momento estava realmente numa situação muito difícil, sem poder vender, tendo que pagar contas e as dívidas se acumulando, e de repente a gente criou esse projeto que basicamente arrecada dinheiro de clientes e eu disponibilizo esse dinheiro para as bibliotecas comunitárias comprarem livros de mim. Então, com isso, eu vendo e eles recebem os livros. Mas só que eles não recebem os livros. Eles escolhem os livros aqui na livraria e eles recebem livros novos, que faz toda a diferença, entendeu? Na medida que eu fui conhecendo esses gestores, tem mil coisas interessantes sobre essa história. A primeira delas é o seguinte: toda comunidade no Rio de Janeiro tem uma biblioteca. Então, você fica pensando assim, caramba, é tudo voluntário, biblioteca comunitária. E isso tudo baseado em trabalhos voluntários. Eles conseguem um espaço, conseguem estantes e correm atrás dos livros. Eles não ganham nada por isso, mas eles fazem isso pela comunidade. Então, aí você olha e fala assim, poxa, o Leblon não tem nenhuma biblioteca, Ipanema também não, a Lagoa, o Jardim Botânico não tem, São Conrado não tem. Então, e lá tem. Então, lá tem interesse pela leitura. Existe um interesse. Você pode até dizer, não, o Leblon não tem porque as pessoas têm dinheiro, elas vão comprar livro na livraria. Lá tem biblioteca porque eles não têm dinheiro para comprar. Ok, eu até concordo. Mas eles têm interesse pela leitura, senão eles abririam outra coisa, fariam outro negócio. A abertura de biblioteca é um sinal de que existe interesse em leitura. E eu, quando levo os livros, porque a gente já atendeu 37 comunidades, bibliotecas comunitárias. Só tem duas, na Rocinha e na Maré são mais de uma biblioteca. Nas outras é uma por uma. Então é Providência, Mangueira, São Carlos, Alemão, Vidigal, Rio das Pedras, enfim. E eu levo os livros lá. E eu já vi cenas maravilhosas de chegar com as caixas e as crianças vêm com gana para pegar os livros. Na Mangueira teve uma coisa ótima, que veio um garoto, pegou uma caixa do Percy Jackson, que é uma sequência são 5 livros. E ele pegou a caixa e já estava correndo para ir ler, para ir para a casa dele ler. E a dona Kelly, que é a gestora lá, falou assim, não, garoto, não, você vai levar um de cada vez. E o garoto lá da janela virou e falou assim, mas é sequência. Não adianta eu deixar os outros aqui. Eu vou levar os 5 e eu vou devolvendo na medida que eu for lendo. Não falou desse jeito, mas era isso. Aí eu falei assim, caramba, cara, olha só a vontade de ler deles, entendeu? Já quis garantir ali, é legal isso, né? Pô, foi fantástico, assim. E você vê a história de cada um, sabe? Tem história de pessoas que já foram do tráfico e saíram do tráfico e aí montaram um negócio e montaram uma biblioteca. Aí você fala, mas por que você montou uma biblioteca? Não, porque eu acho que é importante, porque a minha filha nasceu e eu achei importante que E o Rio de Livros permite que eles comprem livros e leiam na mesma época que o Leblon vai ler. Então, para mim foi assim um prêmio saber que a Maré leu Torturado no mesmo dia, semana e mês que o Leblon. E uma edição nova. Eles leram juntos. Porque o normal é a Maré ler daqui a 20 anos, uma edição toda arrebentada e tudo mais. Mas não, eles leram na mesma época. E a gente faz reuniões na Argumento, de tempos em tempos, eu convido todos os gestores para irem na Argumento, para eles debaterem, conversarem sobre técnicas de incentivo à leitura, o que cada um faz, os problemas que cada um tem. Pô, é um negócio que, vou te falar, dá vontade de largar tudo e só fazer isso. Porque é um universo de experiências, Marcela, é muito didático. Eu tive recentemente, Marcos, na Biblioteca Estadual Parque, no centro da cidade, na Presidente Vargas. Não conhecia, né? Eu faço parte da Academia Brasileira de Belas Artes como acadêmica. E a gente fez uma exposição lá dentro, uma exposição coletiva. Que legal.
foi bem interessante, diversos tipos de artes, artes interativas e tal, e visitas guiadas a crianças, adolescentes, adultos, mas eu não conhecia o espaço em si, que a gente conseguiu fechar lá, um espaço muito bonito. E na visita da entrega da obra de arte, eu fiquei maravilhada com o espaço, não sei se você conhece ali, você já foi lá? Ah, legal. Já, claro. E aí eu falei, nossa, aí tem uma estrutura de auditório, tem estrutura de sala de aula, tem estrutura, né, para você apresentar, tem vários livros para você ler, você pode pegar, criar sua carteirinha lá, pegar os livros, devolver e tal. E eu conversei, né, com a superintendente sobre a estrutura, sobre o movimento, sobre os projetos, né, até sugerindo palestras, porque aqui com a comunidade de livros, né, que a gente está sempre lendo, fazendo resenha, entrevistando pessoas, falando sobre a importância do aprendizado, da leitura, conectado aí à inteligência artificial, a essas novas tendências, como é que isso pode potencializar o aprendizado, né? Então, é a nossa pegada aqui na comunidade. Mas ela falou uma coisa super interessante, que foi lançada agora há pouquíssimo tempo, a Bebeteca, que eles estão chamando. Eu falei, olha Sei. que interessante, mas para bebê, ela porque o bebê não vem sozinho, a criancinha não vem sozinha. Ela vem com o Sei. pai, com uma mãe, possivelmente a mãe e a avó é mais presente, que ela falou. Então, você já está inserindo a família desde cedo. A criança está ali, né? Ela não lê ainda, mas já está tendo uma interação com o livro. Aí vai evoluindo, ela já vai ver os bichinhos, ver o desenho e tal. Mas a importância estratégica que ela falou é você já colocar esses espaços, a livraria, as bibliotecas, etc., no seio, né, da família, na rotina, na programação, né? Vamos lá para a biblioteca parque, vamos lá para a livraria, né? Porque é um momento que a pessoa vai entender que é um prazer. O pai, a mãe, a avó, que de repente às vezes não tem esse hábito, mas pela criança vai começar a fazer algumas atividades e vai ser inserida como família, não como, né? O adulto vai às vezes sozinho. A criança vai com um batalhão de gente, né? Vai com equipe, né? Com a familiar dele, com a equipe dele, né? Então, eu falei, gente, que interessante, né? O pensamento estratégico, né? Que você está falando dos seus encontros, como é que movimentos assim, que são simples, né? Você está abrindo ali uma salinha que vai ter brinquedinhos, livrinhos e coisa assim, mas aquilo tem uma ressonância, né, muito maior, na biblioteca e na família, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho, assim, fantástico. Ó, Marcelo, eu vou te dizer, se você pegar, assim, eu falei dos livreiros, né, que são importantes, mas Uhum. se você pegar esses gestores, assim, eu vou falar o nome de alguns. Se você Tá. pegar o Flávio, a Luciene, a Simone, a Gisele, o Guilherme, e a Kelly, e vários outros, assim, eu até peço desculpas que eu não vou citar os 37, mas eles são de uma criatividade, assim, Uhum. talvez eles não tenham o equipamento todo, mas eles têm um Uhum. entusiasmo de fazer as crianças rirem que é emocionante. É uma coisa assim que você fala assim, puxa vida, é, esse pessoal faz a diferença. Esse pessoal faz um país. É isso que eu acho. Uhum. Esse pessoal faz um país. Eles estão realmente preocupados com o próximo. Se você tem uma ideia, a Biblioteca Lima Barreto, na Maré, quem toma conta é a Luciene, tem livros em braille. Aí eu não tenho livros em braille no argumento, tá? Você vê como é que a Uhum. gente aprende. Aí eu falei assim, poxa, Luciene, mas tem muita criança cega aqui e tal. Aí ela falou assim, tem uma. Mas se tem uma, eu tenho que ter livro para ela, não só para ela, mas para que as outras crianças entendam o que é não ter a visão. Eu dou os Uhum. livros em braille para as outras crianças, para elas perceberem o que é não ter a visão. Aí eu falei, nossa, cara, isso parece coisa de alemão, né? Essa preocupação com a comunidade toda, com a sociedade toda, assim, e num lugar tão carente como é a Maré. Eu falei, puxa, Luciane, mas que preocupação espetáculo. E aí ela estava lá, cheia de criança, fazendo a letra braille com um papelzinho, dobrando, criando enfim, um trabalho assim que faz exatamente, cria um senso de comunidade
para todos, entendeu? Para todos a saberem que aquilo ali é importante. É muito legal, é muito bacana. Legal. A gente está chegando ao final, Marcos. A gente vai para as rapidinhas, em que eu já te perguntei, né, quais são os seus livros assim favoritos que você indicaria. Mas qual livro não pode faltar na livraria? Aquele livro que, independente do tempo, do ano, ele sempre vende bem, as pessoas querem, compram, você tem que ter lá no seu catálogo. Arroz de Palma, do Francisco É? Azevedo. Esse é um livro que é, é um querido amigo, inclusive, mas mesmo que não fosse, eu teria o livro lá na livraria, porque sempre vende. A gente sempre tem uma quantidade bacana desse livro e nunca decepciona. É um livro que a gente tem, sempre vai ter. Legal. Você acha que algum livro mudou a história da livraria ou trouxe um outro momento para a livraria? Olha, eu citaria o primeiro best-seller que a Livraria Argumentos teve, que foi o Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. Por quê? Uhum. Porque animou a gente, porque a gente passou alguns meses apanhando, né? Porque, assim, vamos só fazer rapidamente. 79 foi o ano que abriram 3 livrarias, 3 mulheres abriram 3 livrarias, né? A Malas Artes, a Timbre e a Argumento. Tinha um clima assim de abertura, de participação maior da mulher no mercado de trabalho e tudo mais, mas a gente tinha sombras, assim, boas sombras, que aterrorizavam os livreiros novos, que era a Leonardo da Vinci, a livraria Leonardo da Vinci, lá no centro da cidade. A dona Havana era, assim, uma inspiração, mas era ao mesmo tempo muitos clientes gostavam de chegar lá, perguntavam de um livro, e você, a dona Havana conhece, a senhora não conhece, falava para minha mãe, Uhum. ou falava para a gente, entendeu? Então, era uma coisa que assustava. Chegou uma hora que a gente falou assim, caramba, a gente é muito burro, a gente não vai conseguir tocar esse negócio nunca, porque é Uhum. muito autor, não dá para conhecer tudo, a gente não tem referência. E de repente apareceu o Que é Isso, Companheiro, que era um livro fácil, até que ele tá aqui, ó, pá, tá aqui. E Uhum. vendia assim, sei lá, 20 por dia. Foi uma febre. E o Gabeira, por acaso, virou até amigo da minha mãe, ia na livraria sempre, então era uma festa. Então eu diria que esse foi um livro muito importante para o argumento, realmente. Legal. E você já falou a dica e o conselho para uma pequena livraria, né? Então, vou perguntar qual a dica e o conselho para quem quer começar ou quer fixar o seu hábito da leitura. Olha, eu acho assim, respeita o teu gosto, não tenta ir assim, dar um passo maior do que a perna, vai no que você, vai pelo prazer. Se você gosta de autoajuda, compra um livro de autoajuda. Se você gosta de livro de yoga, compra um livro de yoga. Assim, não existe preconceito nenhum para quem está querendo começar a ler. Não existe bobagem. Assim, você depois que você começa a pegar o ritmo, porque tem essa história também. Leitura é treino, né? Se você Uhum. começa a ler bastante, você lê rápido. Você lê um livro de 200 páginas em 2 dias, ou até um dia, uma noite, às vezes. Sim. Então, é um treino. É uma coisa que você tem que acostumar, tem que respeitar também os teus horários, os teus dias, como é que funciona. Não vai pegar logo de cara, sei lá, um Guerra e Paz, porque você vai sofrer um pouco, porque é grande o livro e tudo mais. Mas vai devagar, não deixa de ler. Não, em vez de ficar à noite na tela, que é uma coisa que atrapalha o sono, inclusive, deixa um livrinho do lado, vai lendo 3 páginas toda noite, 4 páginas, você vai aumentar, naturalmente, você vai aumentar o teu ritmo de leitura, e amanhã você vira um leitor e está aproveitando o teu dia de uma forma muito melhor, eu acho. Legal. Marcos, quero agradecer muito esse papo, a troca. Eu acho que foi muito rica conhecer, né, a história da Argumento, à luz da sua experiência, seus insights. Então, eu quero agradecer aqui em nome da nossa comunidade. Muito obrigada por essa troca. E queria que você deixasse aqui para o pessoal como faz para entrar em contato, as redes sociais, se tem site, o endereço, como é que a gente faz para achar argumento, ir lá visitar, comprar?
Bom, primeiro eu queria agradecer muito vocês desse papo aqui que estava delicioso, dava para ficar conversando mais uma hora inteira. Mas eu queria dizer que a Livraria Argumento não é mais nossa, a Livraria Argumento é de todos os clientes, é um ponto aberto para todo mundo, enfim. A gente está lá na Rua Dias Ferreira, 417, nosso telefone fixo ainda é o 2239-5294, a gente tem um site que é o www.livrariaargumento.com, só.com, e a gente tem um WhatsApp que é o 984946113. E a gente está fazendo cursos, então depois a gente nem deu tempo de falar. Entre em contato e acompanhe a nossa programação, que a gente se esforça. Legal. E, pessoal, todas essas informações vão estar aqui embaixo na legenda para vocês verem, curtirem com os links. Então, aproveita aí para dar uma visitada na livraria, no site, ver, né, a programação, os cursos, os lançamentos, né, porque é uma livraria bem ativa, né, bem presente, bem festiva também. Marcos, muito obrigada. É isso aí. Obrigado. Boa noite.